Bom, eu queria compartilhar um testemunho daquilo que Deus ele fez, construiu, está fazendo e construindo na minha vida. Ele me deu a oportunidade de 2010, foi logo que eu encontrei Jesus, na verdade. Entreguei minha vida para Jesus junto com a minha esposa em janeiro de 2010 e meses depois eu tive a oportunidade de ir para um encontro, para um evento muito grande, um ajuntamento em São Paulo, onde estava vindo o Rand Clark lá dos Estados Unidos, um grande homem de Deus que se move num poder sobrenatural de cura. E até então eu não conhecia nada, eu era novo na fé, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas ainda estava tentando descobrir tudo o que estava acontecendo comigo, né? Eu estava tentando entender esse cenário todo, né? De viver com Jesus, não cresci numa família cristã, não cresci numa família que me ensinou os princípios bíblicos. E naquele momento então eu já era casado, minha filha tinha 3 meses, nós estávamos conhecendo Jesus ali, já tínhamos entregue a vida para Jesus, mas estávamos nos movendo ali no começo da nossa fé, do nosso caminhar de fé, e fui para esse encontro então 6 meses depois da minha conversão. E quando eu chego lá nesse encontro, eu tive encontros poderosos com o poder de Deus. E eu descobri que nós podemos orar pelos enfermos e ver os enfermos sendo curados. E que é algo que nós não só podemos, mas que nós devemos. E eu lembro de uma pregação muito clara sobre a grande comissão. Marcos 16, Mateus 28. E eu saí daquela conferência, daquele evento chamado Power Invasion, invasão de poder. E foi realmente isso que a gente viveu. Eu saí daquele encontro cheio de poder mesmo e querendo manifestar o poder de Deus, sabe? Querendo orar pelos enfermos e eu saía orando por todo mundo, literalmente, aonde eu via, aonde eu estava. E isso se tornou, na verdade, um estilo de vida até hoje, né? 11 anos depois, até hoje, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu tô com uma dor de cabeça, antes de eu dar um Advil, antes de eu dar um Dorflex, eu oro por essa pessoa. Eu não dou remédio antes de orar. Sabe? Se essa pessoa não for curada, eu oro de novo, até que depois eu vou dar o remédio e eu oro pelo remédio para Deus potencializar, sabe? Então aquilo pautou um estilo de vida, né? Um estilo de vida baseado no que a Bíblia fala, né? Biblicamente embasado. E eu descobri que eu poderia orar pelos enfermos e então desde então eu vi coisas incríveis acontecendo. Eu vi morto ressuscitar, cego enxergar, surdo ouvir, perna crescer, ligamentos serem conectados novamente, pessoas estavam com osso quebrado, tirar o gesso e sair pulando, sabe? Enfim, tantas coisas. Eu vi pessoas sendo curadas de câncer, eu vi pessoas sendo curadas de tudo quanto é tipo de doença possível e imaginária. E eu vivo esse estilo de vida, eu creio nisso, né? Mas ao mesmo tempo em que nós estamos avançando com o reino, a gente sabe que também existe ataque, né? Jesus deixou muito claro quando ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa? Significa que a gente está do lado do time que ganhou, que está ganhando e que vai continuar ganhando, mas que o ataque vai vir. A aflição pode chegar, né? Mas a nossa força está em Jesus e foi o que aconteceu. Anos, né? Vivendo o sobrenatural, vendo curas, milagres, sinais e maravilhas. Chegou um momento da nossa vida onde a gente teve que se deparar com uma notícia não muito boa dentro de casa, na nossa família. Foi quando, em 2016, a gente descobriu que a minha esposa estava lutando contra um câncer. A gente descobriu que ela estava com linfoma. E aquilo foi um baque muito grande para a gente como família, mas ao mesmo tempo foi um período de conhecer Deus de uma maneira nova. De conhecer um Deus de milagres, mas um Deus também de processos. Um Deus que, sim, cura de maneira sobrenatural, mas que muitas vezes Ele usa o processo para te curar de outras coisas, né? Não só aquela cura física, mas de tantas outras coisas. E a minha primeira reação em 2016, quando eu descobri que a minha esposa estava com câncer, foi pegar o óleo da unção, foi impor as mãos sobre o pescoço dela, era na região do pescoço e tal, e eu comecei a orar fervorosamente, acreditando que um milagre ia acontecer, porque eu já via tantas coisas acontecer. Eu já tinha visto tantos milagres acontecer. E eu falei, cara, é mais uma vez, é mais uma prova, Deus vai agir. E naquele momento eu estava imaginando que seria algo sobrenatural, momentâneo, né? Repentino que iria acontecer. Mas quando a gente entrou para fazer os exames, a minha esposa foi fazer os exames e ela voltou e ela falou assim, Deus falou comigo. E na hora eu pensei,
ela vai falar que os exames vão vir negativos, né? Essa hipótese de câncer, esse primeiro exame aí que deu positivo para o câncer e tal, vai vir negativo agora e estava tudo errado e Deus fez um milagre. Mas não foi isso que ela falou. Ela falou para mim que enquanto ela fazia aqueles exames, ela ficou horas dentro de uma máquina para escanear o corpo dela inteiro e detectar células cancerígenas. Ela voltou e falou assim, Deus falou para mim que Ele não vai me curar de maneira sobrenatural e instantânea, mas Ele vai me curar e Ele vai me sustentar ao longo do processo. Vai ser um processo, e Ele vai me curar. Vai ter cura, mas vai ser um processo. E eu fiquei pensando, caramba, eu saio para pregar, eu viajo ministrando, eu vejo tantas pessoas sendo curadas na minha igreja, na rua, nas outras igrejas. E Deus, por que na minha casa vai ser assim agora? Vai ser um processo. E eu te falo que isso já fazem 5 anos, né? Foram 3 anos de luta. Até hoje a gente precisa ainda, né? Ela está curada, para a honra e glória de Deus, completamente curada, mas ainda tem muitos exames, tem muito controle que precisa ser feito, né? Ao longo do processo pós-cura. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que esses 3 anos, 2016, 2017 e 2018, foram 3 anos de muita presença de Deus, sabe? De experimentar Deus de uma maneira nova, de ver Deus agir de uma maneira nova, de confiar em Deus de uma maneira diferente, de experimentar, né, a bondade, a fidelidade de Deus de uma maneira que eu nunca tinha vivido, minha família nunca tinha vivido. Foi fácil? Não foi nada fácil. Foi provavelmente a temporada mais difícil que nós tivemos até hoje, como casal, eu na minha vida pessoal, ela também, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, sabe? A gente se agarrou na palavra de Jesus, a gente se agarrou nas promessas que Deus tinha liberado sobre as nossas vidas e que ainda não tinham sido cumpridas. E a gente orava, palavras proféticas que a gente tinha recebido que não tinham se cumprido, e a gente orava naquelas palavras e falava, essa palavra não se cumpriu, você não vai morrer, essa doença não vai ser para a morte, vai ser para glorificar o nome de Deus. Sabe, a gente se agarrou em tudo que a gente tinha ao nosso redor e nessa fase eu ouvia muito claro Deus falando comigo assim, quando a vida chacoalha, o corrimão sou eu. Eu te falo que foram 3 anos onde eu aprendi a descobrir uma esposa, né, que ama Deus acima de todas as coisas, que focou em Deus em todo o tempo, e a nossa família se uniu ainda mais e a gente experimentou coisas, sabe, maravilhosas com o Senhor. E foi um choque na minha teologia, porque em 2010 eu descobri que eu podia orar pelos enfermos. Em 2016 eu descobri que o mesmo Deus que cura os enfermos de maneira sobrenatural também te sustenta ao longo do processo. E na verdade isso trouxe o quê? Crescimento para nós. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Deus, Ele está acima de tudo, de todos, de qualquer circunstância. A gente começou a aprender de verdade que a verdade de Deus prevalece sobre a nossa realidade. Sabe? A nossa realidade pode apontar coisas horríveis, mas a verdade de Deus prevalece. Então foi um período, sabe, de muita fé, muita esperança, muita confiança e de conhecer Deus de uma maneira nova e de somar com tudo aquilo que eu tinha conhecido, um Deus em 2010 que cura de maneira sobrenatural, mas um Deus também que sustenta ao longo de todo o processo. Deus não deixou de estender as mãos para nós, mas pode ser que a gente passe por alguma dificuldade. Agora, o nosso lado é voltar os nossos olhos para o alto, que é de onde virá o nosso socorro. A nossa responsabilidade é continuar confiando em Deus, na sua bondade, na sua fidelidade. Ele é acima de todas as coisas. Recentemente eu perdi meu pai 3 anos atrás. Alguns meses atrás perdi minha mãe por conta do Covid. Mas quando eu olho para tudo isso, eu vejo, sabe, a bondade de Deus. Mesmo no meio do caos, da dificuldade, nós servimos a um Deus de bondade, a um Deus de restauração, de cura, sim, né? Eu olho para tudo isso e eu vejo, sabe, Deus agindo. E a minha oração tem sido, Deus, que as dificuldades do momento não venham ser impedimento para eu enxergar a Tua mão agir. Que os problemas que nos cercam, né? As aflições do mundo, que não venham ser algo que venha abafar o bom ânimo que a gente pode ter em Cristo Jesus. Então, acho que é isso. Eu queria compartilhar, sabe,
esse processo e essa palavra de esperança de que Deus cura de maneira sobrenatural, de maneira instantânea, mas Ele também pode te curar e te sustentar ao longo do processo. Ele é Deus, Ele vai fazer de alguma forma. O que nós temos que fazer é simplesmente confiar nele e deixar Ele ser Deus. Minha esposa, guerreira, forte, lutou, né? Batalhou, guerreou e venceu, porque Deus está sempre com a gente. Então, independente da tua batalha, eu creio que você vai batalhar, você vai guerrear e você vai estar junto com Deus em todo esse processo. Deixa Ele ser Deus.